culturalmente, assim, a gente ainda está numa sociedade do patriarcado, né? E então nós temos a mulher hoje, ela tem, né, é inegável que ela tem mais espaços, mas ela ainda é, né, esses espaços ainda estão para ser conquistados. E, e eu acho que a gente tem que lembrar, enquanto mulher, assim, ó, porque tem uma coisa, outro dia eu estava numa, vou falar livre associando, tá? Eu estava numa roda de conversa essa semana mesmo, e a gente, né, tá falando sobre isso, já que o mês de março nos faz lembrar aí essa data. E, e é incrível, assim, que a primeira coisa nessa roda que eu comecei a escutar foi assim, ó, por que que as mulheres, isso é cultural, por que que as mulheres rivalizam tanto entre si e os homens não, tá? E é por isso que se fala em sororidade hoje, né? Sororidade é um conceito recente, né? Ele vem para só nos lembrar que a gente só usava fraternidade, né? Que é frater, né? Um conceito masculino, e sororidade, então, lembra, então, esse aspecto do feminino, né? Que é entre as mulheres, que é essa união, buscar essa força feminina, né? E olhar para a mulher de forma benevolente, uma e outra. Mas eu estava falando assim o que foi plantado para nós, culturalmente. E escutando essas mulheres nessa roda de conversa, elas trazem isso. Puxa, por que que as mulheres elas invejam uma outra e rivalizam, competem tanto, né? E aí eu propus assim que a gente pudesse pensar sobre isso, né, do porquê. E não tem essa leitura que isso é algo que foi plantado e a gente segue falando, né? Como sim, assim, é verdade, as mulheres rivalizam, né? E a gente cultiva isso e, né, digamos, ratifica, né, essa lógica. Só que eu acho que a gente tem que... Eu tenho uma suposição, Rô, que eu acho que é interessante no campo teórico, assim como o feminino tem uma queixa da própria mãe da castração, né? Então, talvez seja até, para a gente teorizar, que se projete umas nas outras isso, né? Esta falta que é do feminino, que é da castração, mas que é imaginária também, porque todos nós somos castrados, não é? Eu suporia que isso pode ajudar. Eu penso que sim, Gaio. Acho que tem aspectos aí nesse sentido, né? Mas a cultura, ela define, né? E é bastante decisiva, assim, nessa forma de pensar, nesse pensamento. E eu acho que a gente tem que desconstruir isso paulatinamente. E não é algo assim que vai ser tão fácil, né? Então, assim, ó, as mulheres, elas hoje, né? Por exemplo, nós temos situações do feminicídio está, né, em índices altíssimos, mas Sim. não é que hoje ele acontece. Hoje nós temos mais visibilidade dessa questão. Sim. Ele sempre aconteceu, né? Então, a questão da informação que nós temos, do acesso às notícias, a visibilidade que nós temos hoje é de outra ordem, né? Então, assim, ó, é uma violência contra a mulher que ainda está né, no nosso tempo, na modernidade ou na pós-modernidade, e que a gente tem que falar sobre isso sempre, né? E desconstruir isso, porque isso é coisa de mulher, é coisa de homem, nós ainda falamos. Uhum. Nós ainda falamos disso. E aí eu não posso, até porque a gente acaba botando luz procurando onde tem luz, né? Vocês falando, me vem sempre a ideia de Skinner, a cultura é repetição, né? O que nos move. Então, a gente romper esses processos de repetição, porque às vezes é chocante, mas tu percebe muitas mulheres reproduzindo todo esse arsenal, de violência, de limitação, inclusive na forma, muitas vezes, que ela trata a filha mulher e na forma como ela trata o filho homem. Então, a gente percebe que nós temos aí ainda um acúmulo muito grande desse processo que faz com que as pessoas sejam limitadas
e que tenham essas ações limitantes em relação na própria propagação. Então, é uma situação em que a gente precisaria conversar muito mais para além do 8 de março e colocar isso como realmente algo que a gente precisa para nos considerarmos, para a gente chegar ao estágio civilizatório de humanos, né? Onde a gente realmente tem essa igualdade, onde os crimes de gênero, né, não aconteçam da forma como acontecem, e como tu bem diz, ele não é uma novidade, a novidade é a informação, né? Não a tua ponderação é bem importante, porque ela reforça o que a Rô estava falando, né? De que o feminino tem que se implicar com o seu sofrimento e com as suas relações, porque as mulheres são as mães, são as professoras, né? O machismo que está ligado a tudo isso é estrutural em todos nós, né? Então é por isso que eu digo, vamos ter a coragem de nos perguntar sobre isso, assim como eu faço a torção no que eu escrevi na coluna, por que os homens heterossexuais, né, que teoricamente têm como objeto feminino, maltratam sistematicamente esse feminino, valorizam menos e matam. O que está por trás disso, não é? Assim como eu acho que existem casos em que o feminino reprimido no homem é um grande feminino reprimido. Acho que tem várias questões que passam por essa reflexão. Essa tua colocação, Gaio, eu acho que é uma tese extremamente interessante para desenvolvimento, porque ela é central aí, né? Ela é contraditória, ela chega a ser chocante quando tu coloca exatamente nesse patamar, né? Ou seja, teoricamente, o meu objeto, né, o meu objeto de desejo, de afeto, de amor, é literalmente quem eu submeto aos maiores maus tratos e violências. Então, tem algo aí que está errado, né? Tem algo aí que não está batendo, né? É muito patológico, né? E é uma construção histórica, como a Rô estava falando, né? E aí a gente relembra que é por isso que a gente também não toma o poder feminino neste campo de uma resiliência, como se algumas fossem as que têm algo inato. Né? O que o Lacan disse? O Lacan chocou num sarau em Paris quando ele deu uma rabanada e disse que a mulher não existe. Óbvio que ele estava bebendo lá no que ele ouvia da Simone e do Sartre nos cafés em Champs-Élysées, que a Simone, ícone do movimento, dizia que a mulher não nasce mulher, mas torna-se mulher. É uma construção social. E nessa construção social está imbricado tudo isso. O machismo, a educação, o sadomasoquismo, e é por isso que a gente pode entender, e é delicado isso que eu vou falar, o Lacan diz que a violência masculina é uma resposta do masoquismo feminino. Isso é muito delicado, ele não está justificando, mas eu entendo que ele está implicando. Né? Queremos ouvir a mulher. Pois é, eu estava aqui pensando, quer dizer, a gente está falando disso que rola culturalmente, né? E vocês me deram e eu sei que vocês são gentis, né? Assim, queridos, né? E tem uma compreensão desse feminino mais do que qualquer um. E passaram a bola para mim. Tu, que é mulher, fala aí, né? Sim. Né? Acho que a mulher é que tem que Só ser... para dizer assim, ao quanto que a gente, né, tipo assim, como se eu fosse a mais apta, né? Vocês são. Mas nós nos sentimos, né, Alexandre, porque nós somos feministas, né? E não temos problema com o feminino interno, né? E eu acho que tu tem toda a razão, exatamente porque eu acho que, pensando pela lógica do yin e do yang, né? Se a gente jogasse para dentro da gente, se a gente deixasse esse feminino transbordar normalmente, tranquilamente, a gente veria que a gente é parte dessa questão, né? Então, eu acho que a tua pontuação é sensacional para ver como, muitas vezes, culturalmente, a gente também divide o problema, que é literalmente nosso, né? Ele é humano, né? Ele é das relações, né? A colocação talvez fosse apenas pelo olhar, né? Só por esse olhar mais específico, mas tu tem toda a razão. Não há como separar isso da humanidade. Essa questão é uma questão da humanidade, ela não é uma questão da mulher nem do 8 de março. Eu quero também aproveitar e não deixar passar, como eu sou militante da diversidade, de lembrar, eu estou usando agora o conceito resiliência pela uma via Derrida, desconstruindo, né? Com tudo aquilo que eu falei no programa anterior e no que eu escrevi, de que tem identificações e tem um jeito próprio de lidar, que é
não é inato, né? É algo do seu processo. E nisto, eu não posso esquecer de falar o quanto as mulheres trans são fortes, lutam e estão vencendo num país em que mais mata travestis e transexuais. E não podemos esquecer, Rô, eu ouvi falar tão pouco das lésbicas até agora, né? As lésbicas também. Por quê? Porque a mulher já foi inibida de ter prazer com o próprio homem, né? Então, ter prazer com uma outra mulher é algo assim, ó, que não se pode aceitar, né? Pelo machismo, pelo patriarcado. Aproveito para dar uma dica de filme maravilhoso com a Kate Winslet, que eu vi cenas extremamente lindas e excitantes de duas mulheres numa pegada maravilhosa, o que eu acho bacana para que nós, homens, não fiquemos pensando que a mulher necessariamente precisa de um pênis para ter orgasmo. É o filme Ammonite, que tem até como metáfora isso, né, que é fósseis, tentáculos, né, coisas jurássicas. É um filme muito lindo que está na Netflix. Netflix, Ammonite. Ammonite. Eu passei por ele outro dia. Vou olhar mesmo. Eu acho muito, muito interessante isso que está dizendo. É importantíssimo, tá? Porque ainda assim, ó, hoje, duas mulheres se pegando ou explicitando seu carinho, seu amor para outra, ainda é apontado É verdade. na rua. Como se fosse como elas podem fazer isso assim, né? Em céu aberto, né? Eu até diria que eu acho que ainda é tabu o prazer feminino ainda. A gente ainda é tabu. E as suas variações, então, só aumentam uma problemática, mas ainda é tabu. Não, e o gosto feminino é uma coisa que a gente precisa entender, né? Porque ele é múltiplo, né? Talvez os homens tenham até inveja disso. Não, e vamos dizer um pouquinho mais, do ponto de vista biológico, é impossível entender. Não, o Freud já dizia isso, né? Então ele já é de outra ordem, Tem aquela pergunta, né, do Freud, o que quer uma mulher, né? Quer uma mulher, né? Eu acho que isso que faz o desejo masculino, principalmente obsessivo, correr para satisfazer, né? Então, deixamos o encerramento com a nossa querida colega, né? Queridos, é sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. E vocês me pegaram com esse tema, mas é um tema já que eu já estava pensando, né? Poderia ter preparado um pouquinho mais, mas eu acho que é sempre importante a gente falar desse feminino, né? Cada vez mais de forma assim a escrachá-lo, né? E defendê-lo. Eu acho que assim a mulher ela tem uma força, né, incrível, né, e ela precisa ocupar cada vez mais espaço. Mas aí eu não queria ficar no gênero, né, eu acho que nós temos, sim, todos nós temos que ser mais protagonista das nossas ideias, né, e ocupar os nossos espaços frente, seja na nossa profissão, seja no casamento, seja enquanto sujeito na sociedade, né, ocupando espaço, tá? Porque, infelizmente, assim, o que atualmente que eu vejo mais, assim, ó, a gente está em momentos bélicos, né? E esse belicismo parece que ele está se articulando, né, nas relações dos civis, não só nas guerras, tá? Então, assim, ó, eu vejo, eu estou no trânsito diariamente, e eu estou cada vez mais assustada com a forma como as pessoas estão se pegando essas né, as suas direções e sendo tão bélico a ponto assim, ó, de ignorar o outro e quase matá-lo. Então, a gente está precisando assim de uma certa benevolência em relação a si mesmo, mas principalmente, gente, em relação ao outro, seja ele quem for. E que isso vire queixa e demanda, e para isso que a psicanálise está a postos, né? Se as pessoas começarem a trazer essas questões todas, se perguntarem sobre elas, eu tenho certeza que nós vamos ter uma sociedade
sem problemas de gênero, de sofrimento, de opressão, porque todo mundo é oprimido com tudo isso. Tá bem, valeu. Sem problemas eu acho que é difícil. Ah, sim, não, sem problemas tão graves assim, né? Tão graves, Nessa ordem. Mas eu acho que sim, acho que a gente tem que fazer assim, ó, isso circular na fala, né, nos diálogos, sem medo, né? Sem ficar em trincheiras, né?